Porque ó, é nada tendo em vista o valor que ele entrega, entendeu? Toda quarta-feira ele está com a gente, ele tira dúvidas, ele conversa, ele discipula, entendeu? E, tipo assim, e o material escrito que ele coloca lá também em vídeo é muito bom. A teologia judaica sobre o eterno, né, Eduardo? Maravilhosa, maravilhosa. Eu não sei, não. Eu acho que dura o resto da vida. Não tem tempo Mas de eu vou estudar, terminar. não é para ser rocha, não, para nada, porque eu não quero assinar, entendeu? É muito bom o curso. Olha, eu recomendo para todo mundo. Ele colocou lá um curso de hebraico também, alfabetização muito bom. Agora a gente está aprendendo sobre o judaísmo, né? Muito bom. A gente aprendeu sobre Yeshua. Tem aula assim que eu fico assim, gente, o que é isso? Principalmente as aulas escritas, né? As aulas que ele coloca lá para a gente fazer, que não são síncronas. As aulas síncronas, que está todo mundo lá, ele mais responde perguntas, tira dúvidas, fala um pouco. Às vezes acaba o assunto assim, meio voando assim um pouco, né? É, é. Mas é bom, é muito bom. Mas é muito bom, gente. Eu recomendo, olha, eu super recomendo a todo mundo, está me ajudando muito. Acho que Eu Eduardo acho que podia também. fazer, sabe o quê? Podia, todo mundo que tem interesse, entrar em contato com ele, começar a mandar e-mail para ele ver, né, o interesse das pessoas As aulas e do deixar Pedro número Salles lá. também têm sido muito boas, né? A gente está até adiando a reunião de mulheres para assistir, porque eu creio que são pontos importantes, né? Autenticidade da Brita da Chá, idoneidade, né? Veracidade. Shalom, Aline, querida. Bom, vamos lá começar, então? Cabalá filtrada pela Torá? A gente ainda está naquela parte, né, do que aconteceu antes do Éden. E a gente tem algumas dicas, Shalom, todo mundo, Shalom, Renato, muito bom ter você aqui. Lá no Gênesis, a gente tem algumas dicas sobre isso, né? A Aline está metendo a cara, né? Estudando mesmo, Baruch Hashem. Daqui a pouco ela vai estar dando aula de hebraico para a gente. Está no intensivo de hebraico. Amém. E aí, no Gênesis, a gente tem algumas dicas sobre o que aconteceu, né? E a Kabbalah, ela nos fala muito do que aconteceu antes do Éden. Nada que a Kabbalah fala contradiz, nesse sentido aqui, contradiz a Torá, ao contrário, ela explica muito do que não está explicado na Torá, mas sempre corroborando com aquilo que está dito na Torá, né? Então, a gente viu sobre a questão do eterno, que é pleno, que tudo preenche da sua luz, com a sua presença, com plenitude de vida, de bondade, de amor, de alegria, enfim, todos os âmbitos, né? Criou um receptor para compartilhar com ele daquilo que ele era, já que a essência dele era dar, é se dar, é amar, ele é o próprio amor, né? E aí criou esse receptor, isso no âmbito espiritual, no âmbito 99%, né? Esse receptor é chamado na Kabbalah Adam Kadmon, o homem primordial, o ser primordial, né? Ainda no âmbito do espiritual, não tinha sido criado o universo material. E aí o Eterno começou a dar, a se dar, o receptor a receber, e o receptor começou, por receber em si da essência do Eterno, ele começou a adquirir características do próprio Eterno, ou seja, ele começou também a sentir vontade de dar, de criar, de prover plenitude, né? De desempenhar um papel ativo e não só passivo no que acontecia na criação. A gente viu também que essa união entre criador, doador e receptor, né, era algo harmônico, em que imediatamente todas as necessidades do receptor eram preenchidas pelo Eterno, que se dava, se doava e se derramava para ele. E aí a gente viu que pelo fato do receptor adquirir características do doador,
né? Aconteceu um conflito. O receptor começou a querer dar também, mas como dar para alguém que já é pleno? Como dar para alguém que é onipotente, onipresente, onisciente, que é pleno em si mesmo? É como se você quisesse, tipo, encher um copo que já estava cheio. Você não consegue encher um copo cheio até a borda, né? E aí, o que aconteceu? Olha só, aconteceu algo muito, muito interessante que deu origem à criação do universo material. O receptor, ele queria ser a causa da própria felicidade, criador da própria plenitude, compartilhar a plenitude como o doador fazia, controlar seus próprios assuntos, controlar a quantidade de plenitude que entrava nele, tá? E tá faltando um C aqui, ó. Conhecer e discernir entre o bem e o mal. A gente vê isso abordado lá no Gênesis, né? Quando a serpente chega para Eva e fala: sereis conhecedores do bem e do mal, sereis como Deus, né? O homem, por estar recebendo do eterno, recebendo, passou a sentir o desejo de ser como ele. E aí acontece um conflito. A razão desse conflito, fala, Adalberto, pode falar. Nessa que a serpente enganou Havá e Adão lá, Adão, foi uma mentira, né? Porque na realidade ninguém é igual a Deus, né? Ninguém tem o poder de Deus, né? O poder de criar, o poder de fazer as coisas, né? A gente só Ninguém, tem exatamente. a gente só tem Ninguém. conhecimento mal só, mas o poder de Deus a gente não tem, né? Não, a realidade é que o homem, ele já era semelhante ao eterno, né? A gente vê lá no Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não era, nesse momento, imagem e semelhança física. Beleza. Não era imagem e semelhança física, mas era imagem e semelhança espiritual, tá? Era uma contrapartida do eterno, tá? Como é que eu vou falar? A Bíblia fala muito disso, de noiva, né? Era o amor do eterno, era aquele com quem o eterno se dividia, exatamente, como uma imagem do espelho. A simetria, né? Porque era o receptáculo. Ele entrava, e a gente viu isso na imagem do copo de gelo dentro do qual a água se derrama. O copo era de gelo, o gelo é H2O e a água é H2O. A mesma essência, com formas diferentes, né? Funções diferentes, missões diferentes. E aí o que acontece? É criado um conflito. Por quê? Por duas razões. A primeira, o pão da vergonha. O pão da vergonha é um conceito cabalístico, muito interessante, né? Marilu se conhece, né? O pão da vergonha, o que que é? Pão da vergonha é a sensação desconfortável que a gente tem quando a gente só recebe, sem oportunidade, nem a capacidade de se dar algo em troca. Eu dei o exemplo do menininho, né, que no dia do aniversário dele, ele faz 3 gols maravilhosos, ganha o jogo para o time dele, fica todo feliz, mas depois ele descobre que o pai dele tinha combinado com o técnico do outro time para fazer o outro time perder, porque queria dar essa alegria para o filho. E aí a alegria dele vai toda embora. Por quê? Ele quer merecer. E esse é o grande conflito do homem. O homem quer merecer. Fala, Marilúcia. Também tem uma analogia com relação à borboleta, né? A pessoa vê a borboleta, a lagarta no casulo, ali se debatendo e tal, e tá aquela dificuldade para romper o casulo, e aí a pessoa olha e fala: nossa, vou ajudar a borboleta, né? Tadinha, talvez ela não está conseguindo romper o casulo. Vai lá e faz um cortinho. A borboleta até sai, mas ela não consegue bater asas, porque ela não concluiu todo aquele processo de amadurecimento. E aí é aquela coisa assim, tudo tem que ter um esforço, né? Tudo tem que ter um esforço.
Tudo que você recebe de mão beijada acaba cortando as suas asas. Isso. Já reparou que todo relacionamento em que um dá e se dá muito mais do que o outro acaba dando errado? Não sei se vocês já repararam isso. Tem que ter um equilíbrio. Acaba criando uma insatisfação muito grande naquele que só recebe. Muitas vezes ele só recebe que já é problemático, né? Mas acaba criando uma insatisfação muito grande, muito grande. O filho que só recebe os melhores presentes do pai, o amigo que não tem dinheiro, é quem o outro amigo dá presentes caríssimos, vai dando, vai dando, vai dando. Ah, tá vendo, Flávia? Eu também já fui professora nisso. Tá vendo? E aí acaba sempre dando ruim, porque é desconfortável para quem recebe. Você já viu? Não sei se vocês já viram uma coisa que acontece sempre. A pessoa que se sente em dívida com você, ela acaba te odiando. Por melhor que você tenha sido para com ela, ela acaba te odiando porque ela está em dívida com você. Pão da vergonha, tá? E aí foi isso que aconteceu, a sensação, o pão da vergonha. O pão da vergonha causou desconforto no Adam Kadmon, que queria ser como Deus. Ele não queria estar ali no Éden, só recebendo, sendo cuidado, tendo todas as necessidades providas, sem merecer. Ele queria merecer. E eu não sei se vocês já pararam para pensar que todas as religiões do mundo, com exceção, exatamente, com exceção do cristianismo, tá? E da Cabalá, são pautadas no merecer, né? O espiritismo, então, cara, você tem que merecer, tudo por mérito, né? Só que o sistema de mérito é um sistema sofista, é um sistema totalmente falho, porque a gente nunca vai conseguir merecer. O que a gente merece, na verdade, é a morte. É tudo pelo amor, pela misericórdia, pela chesed do Eterno. E essa é a grande descoberta, exatamente, a salvação por obras, né? A salvação por obras. As obras existem, sim, mas as obras são consequência da nossa fé, da nossa consciência, da nossa gratidão ao Eterno por aquilo que ele fez, né? É muito importante a gente entender isso. E aí, o que aconteceu? Enquanto o receptor não fizesse mais do que simplesmente receber, ele ficaria infeliz e incompleto. Houve uma insatisfação. Lembra que semana passada a gente falou o seguinte? Que a serpente, ela só conseguiu convencer Eva porque havia nela uma insatisfação. Ela queria ser como Deus, né? Se você, por exemplo, se você está num casamento em que você se sente plenamente feliz, satisfeito, apaixonado, pode vir quem for te tentar que você vai estar imune. Se você está plenamente feliz no emprego, pode vir o headhunter que quiser te oferecer outro emprego, você não vai querer. Já havia uma fome, uma insatisfação. Exatamente, o que a Maria está falando é verdade. É galardão, é outra coisa, é recompensa, né? Não salvação. Já havia uma insatisfação no homem. Ele estava insatisfeito em ser como ele era. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser conhecedor do bem e do mal. Ele queria mais. Se ele não estivesse insatisfeito, se não houvesse um conflito dentro dele, ele jamais teria ouvido a voz de Rassatã, a serpente. Então, foi criado ali uma infelicidade. Espera aí que Desculpa. Exatamente, Aline. A Rosa está pedindo aqui A Rosa está pedindo, apareceu na notificação, a Rosa está pedindo o link, que ela não está conseguindo entrar. Deixa eu passar para ela rapidinho. Vocês compreenderam essa noção?
O eterno se dava, se derramava no receptor, o receptor passou a adquirir características do eterno, querer ser como ele, só que não havia espaço para isso. Então foi criado um conflito. Passou a existir um conflito. Fala, Marilúcia, pode falar. Eu aprendi também, essa questão do conflito, é assim, que todo ser humano tem a necessidade dessa recepção, né? Nós somos receptores naturais. Mas a pessoa só está pronta para estudar e para adentrar a Kabbalah quando realmente acontece esse ponto de insatisfação assim máxima. Você não tem desejo por riqueza, você não tem desejo por bens materiais, até mesmo por coisas para você. Mas é um desejo que nasce, uma fagulha de luz que te ilumina, que faz você desejar aquilo que não é material e aquilo que é espiritual. Então, eles ensinam assim, você não está pronto para estudar ou para adentrar a Kabbalah enquanto esse desejo pelo espiritual não surge em você. Quando você ainda tem desejos materiais, isso é apenas um desejo humano, né? Mas você só consegue começar a estudar e entender a Kabbalah quando o seu desejo é espiritual, porque nada nesse mundo te satisfaz. Lembra que a gente falou sobre os 3 níveis de desejo? Acho que foi na segunda aula. É exatamente isso, entendeu? Não que você não deseje nada material, mas o teu desejo material é consequência do teu desejo espiritual. O seu foco, o seu centro é o seu desejo espiritual, entendeu? E isso é muito importante a gente entender. O que você falou é muito importante. Enquanto o seu principal desejo, a sua fome, a sua sede não for espiritual, não for do eterno, você não está pronto para estudar Kabbalah. Não está. Bom, aí o que aconteceu? O que o receptor podia fazer para eliminar todos esses sentimentos de desconforto, que eram conhecidos como o pão da vergonha? Ele não podia compartilhar, ele era o receptor, né? O eterno doador, criador, Shalom. Ele já era pleno, ele já era completo. Havia somente a luz e o receptor unificados no mundo infinito. Talvez o receptor pudesse compartilhar com a luz. A luz não tinha desejo de receber. A luz, ela própria, era uma força infinita de compartilhar energia. Tá baixo para vocês também, meu áudio? Para mim tá bom. tá normal, tá alto, tá bom. Meu tá normal. Botei no máximo aqui, tá? Aqui para mim também tá bom. E eu tenho que comprar uma caixinha para botar também, porque às vezes fica baixo, já não escuto muito bem. E aí, o que aconteceu? O receptor, por uma decisão dele, parou de receber a luz. Pela primeira vez, o receptor falou assim, chega, não quero receber. Se fechou. Era a única opção que ele tinha, já que ele não podia compartilhar a luz. E aí, o que aconteceu nesse momento no mundo espiritual? Aconteceu uma explosão criada pelo eterno, tá? Tudo isso foi plano do eterno, plano perfeito do eterno, tá? Aconteceu uma explosão. Sei que tem detalhes que a gente não vai falar agora, que se acabar lá avançada não adianta, porque, né? E aí, o que aconteceu? A ciência fala que foi o Big Bang, né? Aquela explosão inicial que criou o universo. Os antigos cabalistas chamaram o ato exatamente. O que eles dizem é o seguinte, é que a luz, o receptor se fechou para a luz. Quando ele se fechou para a luz, a ausência da luz foi algo tão doloroso, tão terrível,
que aí ele explodiu. Mas tudo isso, tá? Planejado, tudo isso permitido, tudo isso criado pelo Eterno por amor, tá? Lembrando que o Eterno é onisciente, ele vê tudo que acontece por todos os ângulos, ele vê o tempo, ele vê o encadeamento das coisas por todos os ângulos. Nós só conseguimos caminhar no tempo numa direção, para frente. O Eterno não, ele transita no tempo em todas as direções, tá? Tudo que existe está dentro dele. A gente vai ver isso agora. Olha só que coisa interessante. Os antigos cabalistas chamaram o ato do receptor de repelir a luz de resistência. No momento que o receptor resistiu a ser preenchido pela luz, a luz se retirou e criou um espaço vazio. A luz se contraiu, criando um ponto único de escuridão dentro do mundo infinito. Isso se chama Tzimtzum. É lindo. Tudo isso por amor, para dar ao receptor a oportunidade de um mundo de bem e mal. Porque até então não havia bem e mal, só havia plenitude. Olha só que coisa. O infinito tinha dado vida ao finito. A ciência não consegue entender a significância espiritual de por que aconteceu o Big Bang, né? Aconteceu, mas a ciência não sabe por quê. Exatamente. Foi aí que surgiu a dualidade. Quando o Eterno se contraiu para permitir um vácuo da luz. Então, na verdade, não é bem e mal, é luz e ausência de luz, é luz e vácuo de luz. Né? A luz representando felicidade, bondade, todos os frutos do espírito, plenitude, etc, etc. E aí, olha só que coisa interessante. Eu quero contar uma coisa para vocês que chegou nas minhas mãos de uma forma assim tão maravilhosa, aqui em Cabo Frio. Vocês sabem que Einstein era judeu, né? Einstein tinha estudado Kabbalah. E eu conheci uma pessoa aqui, um senhor, ele faleceu ano passado. Ele era um gênio. E ele tinha estudado a Escola Nacional de Engenharia, eu tinha um amigo aqui, seu Arão, que também tinha estudado e tal. E um dia, meu pai estudou também, só que meu pai já era falecido. E um dia eles me chamaram para ir no encontro com eles. E esse senhor, Ernesto Lindgren, estava contando a história da vida dele. E ele estava contando que ele estudou, que ele trabalhou junto com Einstein. Ele estava começando a carreira, Einstein já estava bem, quase terminando a carreira, né? E aí ele falou assim, olha que coisa interessante. Einstein, uma vez, ele ficou muito chateado porque ele tinha estabelecido lá uma regra científica, ele estava concorrendo ao prêmio Nobel e eles deram o prêmio Nobel a outra pessoa. E aí ele ficou injuriado e ele falou comigo assim, ele falou com a gente, quer ver? Eu vou vir com uma teoria muito doida e eu vou ganhar o prêmio Nobel por causa dessa teoria. E aí ele veio com a teoria do Big Bang. Ele se baseou na Kabbalah. Olha só que coisa, gente. Olha o que a ciência fala. Há aproximadamente 15 bilhões de anos, antes do universo vir à existência, não havia nada, não havia tempo, não havia espaço. O universo começou num único ponto. Esse ponto era cercado pelo nada, Ein Sof, né? Que é o nada que é tudo. Não tinha largura, não tinha profundidade, não tinha comprimento. Esse ponto irrompeu numa explosão de força inimaginável, expandindo-se à velocidade da luz como uma bolha. Essa energia, por fim, se resfriou, se aglutinou, transformando-se em matéria, estrelas, galáxias e planetas. Isso é o que a ciência fala. Agora, o que a Kabbalah fala? Olha só. Século XVI, Rabino Isaac Luria, muito antes de Einstein, de ciência, de astrologia, de astronomia. Olha só que coisa.
Olha o que a Kabbalah fala, gente. O universo foi criado do nada a partir de um único ponto de luz. Esse nada é chamado de mundo infinito. O mundo infinito era preenchido com luz infinita. A luz foi, então, restringida a um único ponto, criando o espaço primordial. Além desse ponto, nada é reconhecido. Sendo assim, o ponto é chamado de início. Depois da resistência, o mundo infinito emitiu um raio de luz. Esse raio de luz, então, rapidamente se expandiu e toda a matéria emanou desse ponto. Olha só que coisa linda, a ciência confirmando o que o Rabino Isaac Luria falou sobre o início do mundo material, do universo material, na verdade. Fala aí, Aline, pode abrir o microfone e falar. Eu ainda estou no comecinho do livro, é aquele livro Quem Somos Nós, eu comecei a ler ele. E aí eu estava lendo sobre o que os cientistas falavam antes de Einstein, que eles falam muito assim da matéria mecânica, né? E isso levou o mundo, porque eles queriam distinguir assim a religião, né? O espiritual do físico, então tudo era material, né? Então eles botaram de uma forma para poder ter essa distinção e eles não acreditavam nessa energia, que as coisas estavam tudo ligadas, que existe, né, uma ligação com a terra, com o céu, com o mar, essa energia. E Einstein, ele é quem quebra essa teoria de vários cientistas, porque ele traz uma nova visão, ele traz a visão dessa interligação, dessa espiritualidade, que ele não bota como espiritualidade, ele bota como energia, ele fala dos prótons, dos elétrons, né, e que tudo é energia, gerado por energia, e por uma energia maior, né, que é o supremo e tal. É muito interessante, porque os outros cientistas, eles tentam denegrir, tentam andar assim a escritura, né? É como se a ciência ela tivesse ali para provar que a escritura é uma mentira. E Einstein, de uma certa forma, ele traz o quê? Uma aproximação da ciência com a escritura. Que, na verdade, a ciência e a escritura, elas andam juntas, uma completa a outra, né? E ele traz esse todo da energia, é muito legal, eu estou lendo esse livro, eu comecei agora, ainda não sei falar muita coisa não, mas o pouco que eu li eu achei muito interessante, porque ele que traz essa coisa da energia, dessa ligação e tal. Exatamente. E a física quântica, ela é uma ponte entre a Ele ciência não e a podia energia. falar na época sobre a religião judaica, né? Sobre o judaísmo e tal. E Einstein era alemão, né? Aham. E ele era judeu. Ele era judeu. Alemão. Tanto que ele tem uma frase que ele fala, que se ele falhasse, se ele tivesse sucesso, iriam dizer que ele é alemão. E se ele falhasse, iriam dizer que ele era judeu. Aham, exatamente. Falar essas coisas assim, trazendo a Kabbalah, trazendo, né, a escritura. Ele falava de uma forma científica, mas que se você lê, cara, é Kabbalah pura, é muito lindo. É verdade. Qual o autor do livro? É Quem Somos Nós de quem? Jack Froning e Ellen Irving. Acho que é isso. Tem um livro também. O filme, aliás. Tem um filme. Eu estou lendo o livro. Tem filme também, né? Quem Somos Nós. É muito bom. Eu acho que está no YouTube. Eu acho que está no YouTube. Eu estou lendo o livro. Tá? Mas é muito interessante isso, você vê um escrito do século XVI, tá? E, assim, é praticamente exatamente a mesma coisa que a teoria do Big Bang, né? O nada, lembrando que o Ein Sof, né, é o nada ilimitado, o nada que é tudo, que preenche todas as coisas, que é o eterno, nosso Criador. Então, vamos lá. Sim, sum.
né? O que é o Tzimtzum, o tão falado Tzimtzum da Kabbalah, né? Esse momento em que o Eterno se contrai, tá? Tzimtzum é a redução da energia divina que cria mundos, ou seja, da luz do Eterno. Algo como transformadores que reduzem a voltagem da corrente elétrica que sai dos geradores de turbina até que ela seja fraca o suficiente para uma lâmpada padrão. Se você fizer chegar a energia que sai de uma hidrelétrica numa lâmpada, vai explodir aquela lâmpada. Então, o que o Eterno fez? Ele se reduziu, ele reduziu a sua luz, ele se contraiu para criar um ambiente propício para que nós, né, pudéssemos exercer aquilo que a gente queria, que é conhecer o bem e o mal, viver num mundo de dualidade. Seria impossível se a gente vivesse na plenitude da luz. Então, o que aconteceu no momento do Tzimtzum? Aquele receptor primordial no mundo espiritual, ele se transformou em todos nós. Todos nós viemos de um, a nossa essência é única. Se transformou em todos nós, né? Se multipartiu de maneira que nós possamos ter a experiência de trocar, de dar, de controlar, de realizar, de definir o que nós queremos, de luz e trevas, de dor e alegria, né? De medo e coragem, enfim, uma experiência dual, tá? Só que o que acontece? Para que esse universo, né, dual pudesse ser criado, o Eterno precisava se contrair a sua luz, para que pudesse haver ausência de luz, ausência de plenitude, tá? Tzimtzum também é como diminuir a amplificação em alto-falante estéreo de qualidade. Se eles são bons, nenhum sinal é perdido, apenas se torna inaudível. Preste atenção nisso, tá? Inaudível aos nossos ouvidos, tá? Assim também, quanto mais Tzimtzum for aplicado, menos o mundo resultante estará ciente da energia divina que o está criando e sustentando. Isso aí tem a ver com a árvore da vida que a gente vai ver depois, tá? Os filtros da luz do Eterno até chegar nesse mundo aqui, Malchut, tá? A Mariluz falando. Quer falar, Mariluz? Abre aí o microfone e fala. Não, é que quando eu estava lendo aqui a descrição, eu lembrei da aula que eu falava a mesma coisa, né? Como se fosse um transformador de energia, um transformador de luz, né? Para diminuir um pouco a intensidade da luz, porque o Eterno é pleno em tudo. Então, nisso tudo, quando foi falado na época, na hora, veio como um facho, assim, na minha mente, Yeshua. Uhum. Ele é a revelação. Ele é a Kabbalah. Ele é a revelação do Eterno às criaturas. Porque na escola de Kabbalah Brasil, que eu falei, né, que eu estudei, eles têm um perfil no Instagram, é a primeira coisa que ele fala, né? O que é Kabbalah? Kabbalah é a recepção da divindade, né? A revelação da divindade do Criador à criatura. E quem é que revela o Criador à criatura? É Yeshua. Uhum. Então, sabe, isso me encheu de uma forma tão plena, tão extraordinária, que completou tudo, todas as dúvidas que eu tive. Yeshua é chamado Zeirampim, né? A ponta da árvore da vida. Então, o que acontece? Olha só que coisa interessante, né? O Tzadok, ele fala magistralmente sobre isso no capítulo 9 do livro dele, né? Em que ele explica por que Yeshua é a face pequena do Eterno. Ele, inclusive, ele coloca o exemplo do 220, 110, né? Porque a gente só conhece do Eterno, exatamente, nós só somos capazes de ouvir dentro de uma faixa de frequência. A gente só conhece do Eterno
aquilo que a nossa mente é capaz de captar. Ele é muito mais do que a gente pode sequer imaginar. O que a gente vê dele não é nem 1%, né? A gente falou sobre 1%, 99%. Na verdade, não é nem 1% do que ele é. Ele é muito, 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 muito mais do que a gente pode sequer imaginar. Ninguém explica Deus, né? Tem aquela música, ninguém consegue conceber a totalidade do eterno. A gente vê uma fraçãozinha. E ele, por amor, se revelou a nós por meio de Yeshua, né? Que na Kabbalah é chamada de a face pequena do eterno. Tem a face grande, que é aquela que a gente não consegue conceber, absorver, né? E tem a face pequena, que é aquilo que ele quis revelar para nós, por meio de Yeshua. Quando Yeshua fala assim, estou há tanto tempo convosco, você me pede, mostre-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Né? O Eterno se manifestou por meio dele. Tanto, lembra lá no começo que a gente colocou todas aquelas passagens em que ele se revelava como a luz. O que o Eterno emana desde o começo? Não é luz? Aquilo que sai do Eterno é luz. E a gente viu, Rogério, depois eu vou te passar o link para você ver as outras aulas, né? O que o Eterno emana? Luz. O que enche o universo? Luz. Né? A luz veio ao mundo. Gente, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Né? A luz veio ao mundo. Então, o Eterno se restringiu para criar um vácuo de dualidade. E aí a Kabbalah fala do quê? Daquele feixe de luz que veio ao mundo, né? Que é quem? Mashiach. Ele é explicado pela árvore da vida, a gente vai ver, né? Exatamente. Olha lá, Colossenses 2:9. Vou até ler aqui, cara. É sensacional, cara. É muito sensacional como a Kabbalah revela para a gente coisas que estão na Brita da Chá e que a gente não consegue enxergar quando a gente lê simplesmente, né? E aí, explicado de outra forma, fica muito mais fácil. Olha só Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente a plenitude do que Deus é. A luz é a plenitude, olha só, a luz do eterno. E por sua união com ele, vocês foram plenificados. Ele é o cabeça de todo o governo e a autoridade. Então, quando você se une a Yeshua, a luz, você é cheio da luz do eterno. Fala, Rogério. Sim, Tiago, tirando dúvida. Yeshua é a árvore da vida, é isso? Ele também é a Torá, tá certo o pensamento? Sim. Ok. Na verdade, a árvore da vida representa Yeshua como as 3 sefirot inferiores mais ligadas ao homem, entendeu? Porque a árvore da vida, na verdade, ela pode ser interpretada de várias formas. Uma forma de interpretar a árvore da vida são filtros da luz do eterno. Começa lá em Keter, né? Ormabina, que é a misericórdia, o amor, a restrição, o juízo, né? E vai descendo até chegar a Malachut, que é o nosso mundo material. Então, Yeshua é representado pelas 3 sefirot inferiores, tá? Sefer de livro. Sefrot, plural. Sefirot quer dizer sopros, os sopros do eterno. Sefrot. Sopros do eterno. É muito interessante, a gente vai estudar um pouquinho da emanações do eterno, isso aí. Como é que eu vou te falar? Maneiras pelas quais o eterno se manifesta no mundo. Tá? Correto. Então, o Yeshua, cabalisticamente, ele é conhecido como as 3 inferiores, tá? Que deu branco agora. Netzachod Malchut. Yesod Malchut, né? Netzachod Yesod. Malchut é o mundo material. Então, o que acontece? Que é a honra, né? O esplendor
A glória, o esplendor e o fundamento. E aí vem o mundo material, né? Então, o que que acontece? Por que se diz que a face pequena do Eterno é ele? Que é aquela face do Eterno que tem contato com o mundo material. E é muito impressionante, porque a Kabbalah, ela explica isso dentro do conceito da árvore da vida. Aquilo que Yeshua explicou e que a gente viu concretizado aqui com a vinda dele, né? E ele mesmo se revela como a luz do Eterno, né? Vamos lá. Então, na verdade, o Tzimtzum é a maneira como o Eterno abre espaço para que nós tenhamos nosso próprio mundo. E aí vocês lembram que eu falei sobre a parábola do filho pródigo? Né? Qual é a maneira do Eterno trabalhar? É o amor, é o respeito, é a liberdade. Quando Yeshua falou da parábola do filho pródigo, ele não estava só falando de uma pessoa que se afasta do Eterno, ele estava falando da humanidade, Tzimtzum. Alguns escrevem com hífen, outros sem hífen, tá? Então, o que acontece? Ele estava falando da humanidade. Aquele pai, quando o filho pediu a herança, né? Ele poderia ter falado assim: não vou te dar a herança. Eu não quero que você vá embora. Fica aqui. Eu não quero que você gaste dinheiro. Não vou te dar. Ou então, se você quiser ir, vai, mas sem dinheiro. Mas aquele filho, ele queria a herança adiantada, porque ele queria fazer as experiências dele num mundo longe do abrigo do pai. Essa é a nossa história. A história que Yeshua conta, quando ele conta a história do filho pródigo, ele está contando essa história cabalística, a história da nossa ruptura com o Eterno, do nosso desejo de ter o nosso espaço, de fazer as coisas do nosso jeito, de conhecer as coisas do nosso jeito. Mas aí a história continua. O filho pródigo se ferra, literalmente, né? Ele gasta o dinheiro do pai. O que a gente está fazendo com a terra? O que a gente está fazendo com os recursos naturais maravilhosos e diversos que o Eterno colocou para nós? Desse palco iluminado, maravilhoso, cheio de diversidade, cheio de prazer, cheio de alegria, cheio de contrapartida, dor, né? A gente está gastando os recursos que foram colocados para nós, assim como o filho pródigo gastou o dinheiro do pai, a herança do pai. Entendeu? Quando o filho pródigo fala, né? Não, é demais, cara, é demais. São vários níveis, né, Aline? Eu fico assim, eu vibro com isso, né? Quando o filho pródigo pede a herança, na verdade, era o Adam Kadmon pedindo: eu quero um mundo de dualidade. Eu quero conhecer o bem e o mal. Eu quero conhecer o bem e o mal. Eu quero a dualidade. E aí o que acontece? O pai vai lhe dar. O Eterno dá, porque ele ama, porque ele respeita, mas também porque ele transita o tempo ele transita todos os ângulos do tempo, e ele sabe que aquele filho vai voltar reconhecendo que não há melhor lugar do que o abrigo do pai. Essa é a história da nossa relação com o Eterno. E eu acho a coisa mais linda nessa história do filho pródigo é que quando o filho volta arrependido e que ele aparece, é lindo demais, gente, que ele aparece lá longe, na beira, lá no horizonte, aquele pai não fica sentado, ele se levanta e vai até ele e recebe e dá uma festa, ou seja, nosso último estado vai ser melhor do que o primeiro. Exatamente, o pai vai ter ele e recebe com amor. Estava tudo planejado. Aquele pai sabia que o filho ia voltar. Por isso ele deu a herança. Como o Eterno sabe que um dia a gente vai chegar à conclusão de que a gente é totalmente incapaz de gerir a terra, a vida, de gerir a nossa própria vida, de gerir tudo. E vai reconhecer exatamente, ó,
Ele dá uma festa, coloca um selo, o anel, e dá novas vestes, justifica. Como a gente ia reconhecer que o jeito dele é melhor, a não ser experimentando um outro jeito? Como a gente já está plenamente convicto de que o melhor para nós é sermos receptores, se nós não tivermos experimentado o vazio? É muito maravilhoso isso, é muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso. Então, o que acontece? O Eterno, ele abre espaço para que nós tenhamos nosso próprio mundo, para que nós possamos fazer nossas próprias experiências, para que nós possamos chegar às nossas próprias conclusões. Um mundo em que ele se esconde, né? O Eterno está escondido, objetivamente, ninguém vê o Eterno. Ele não aparece mais toda tarde para conversar conosco. Mas a gente pode ouvir a voz dele se a gente buscar. Aí entra. Não, é maravilhoso, cara. É maravilhoso, gente. O relato, né, a leitura, a releitura da Kabbalah em relação à criação, ela é apaixonante, ela revela muito do amor do Eterno. E ela nos apaixona por ele. E ela revela muito de Yeshua. Eu creio até que é por isso que existe essa proibição dos rabinos ortodoxos não messiânicos de que quem não tem 40 anos, não é casado, não é homem, quer dizer, que não está com a mente bem lavada, né? Estude Kabbalah, porque ela revela Yeshua direto. Ela destrói o sistema de mérito direto, a Kabbalah. Ela enaltece e revela o sistema de graça. Fala, Aline. Então, você falou aí daquela luz que vinha, né, de tarde, né, ao pôr do sol, ter com Adão e Eva. Eu aprendi que essa luz, eu sou apaixonada pelo Shabat por conta dessa história. Essa luz, ela quando o homem pecou, essa luz ela passou a não vir mais, né? E essa luz ela vem no Shabat. Eu aprendi que quando chega o Shabat, aquela luz que vinha no Éden ter com Adão e Eva, ela vem de uma forma, né, espiritual, que a gente não vê a luz, óbvio, mas ela vem de uma forma espiritual. Ter conosco, que estamos voltados ao Eterno, ele vem nos visitar no Shabat. Por isso que o Shabat, além de ser, assim, de grande importância, porque ele mandou guardar, santificar e tudo, é o dia do nosso relacionamento. A maior importância do Shabat é você se relacionar com o Eterno nesse dia. Né? Essa é a finalidade do Shabat, é o relacionamento do homem com o Eterno neste dia. Ele te deu 6 dias para você se relacionar com quem você quiser, com o trabalho, com o filho, com o mulher, com o marido, com tudo. Mas o Shabat é para você se relacionar com ele. Por quê? Porque essa luz, ela está aqui, ou seja, claro que a presença dele, ele é onisciente, onipresente, está aqui com a gente todo momento, mas nesse dia do Shabat é uma luz, uma presença especial. É um momento em que ele realmente está. Por isso que o Shabat é o dia de cura, é um dia diferente, é um dia especial. E Yeshua, ele fez vários milagres no Shabat. Não foi só para quebrar os paradigmas dos rabinos, mas para mostrar que essa luz, ela está assim, multiplicada no mundo nesse dia. Isso é lindo demais. E a Kabbalah, assim, traz isso, né? Explica isso. O que eles dizem, né? O que eles traduzem por alma adicional. Fala, Valéria. Shalom, pessoal. Shalom. Só queria complementar o que a Aline comentou sobre o Shabat. Realmente, a gente sabe que o Shabat e as outras festas são encontros marcados com o Eterno, previamente. Então, ele se apresenta. Então, como importante é nós estarmos prontas e preparados no primeiro minuto do Shabat.
É como se nós estivéssemos preparando um evento, uma festa, e estivéssemos esperando para as 18 horas os nossos convidados. Então, nessa hora, a gente já tem que estar com a festa toda preparada, arrumadinha, de banho tomado, esperando o seu convidado, porque ele se apresenta na viração do dia. Só isso que eu queria dizer, porque isso é uma coisa que fala muito forte no meu coração, e o primeiro minuto do Shabat já é santificado e abençoado, e esse primeiro minuto a gente tem que guardar a partir desse primeiro minuto, né? Não deixar passar. É só isso que eu queria dizer. É interessante que fala o seguinte, aqui no Éden, né, fala que eles ouviram a voz de Adonai andando no jardim, no momento da brisa da tarde. Por isso o homem e sua mulher se esconderam da presença de Adonai entre as árvores do jardim. Quer dizer, ele vinha na hora, a brisa da tarde, na verdade, é a hora que a tarde vira noite, na hora do pôr do sol, né? Momento importante. Na viração do dia. E a gente menospreza isso, né? Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu tenho menosprezado isso. Eu deixo o Shabat para mais tarde, para as 7h30 e tal. A gente tem que começar a prestar mais atenção nisso, porque é um momento importante, né? É um momento importante. A Maria Lúcia falou um negócio aqui, deixa eu ver. Tudo a ver com Esther, que na verdade o Eterno está oculto, mas também revelado nas entrelinhas. Gente, isso é muito importante. O Eterno, ele se contraiu para se ocultar. Mas olha só, ele permanece imanentemente ou inerentemente presente dentro dessa ocultação. Essa ocultação dele não quer dizer ausência, sabe por quê? Porque essa ocultação dele, essa contração dele, acontece dentro dele mesmo. É como se a gente estivesse na barriga do Eterno, entende? Então, mesmo estando num mundo de dualidade no qual ele se contraiu, a gente está dentro dele. Lembra daquilo que ele fala lá no Salmo 91? Na sua angústia estarei com ele. É no momento de mal que ele mais está. De certa forma, ele está ainda mais presente na sua ausência do que na sua presença. Não é que ele não vá fazer contato, não é que a gente não tenha acesso a ele no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de mal. Não, ao contrário, ele está ali. Quantas e quantas vezes ele fala, né? Quando a gente estuda, por exemplo, a palavra da varra, né? Deserto. Deserto e palavra têm o mesmo radical. Então, a gente sabe que deserto é o lugar onde o Eterno fala conosco, né? E deserto é uma coisa negativa, é mal, mas é a hora em que o Eterno fala conosco. Então, esse mal, né? Esse restringido Eterno não quer dizer que ele não esteja ali, mas quer dizer que ele se ocultou. Então, a gente para e pensa, né? A gente estava num lugar onde havia a plenitude do Eterno, a presença constante do Eterno, uma troca constante com ele em amor. E aí a gente não quis isso. A gente quis algo diferente. Então, de repente, a gente é colocado num mundo que a gente quis, com algo diferente, no qual a gente se oculta. Ele se oculta. Para quê? Para a gente fazer o caminho de volta, para a gente ter em nós a consciência de que o nosso jeito só nos leva ao fracasso. E para a gente entender que aceitar
receber sem reservas, na verdade, é o que a gente busca, é o verdadeiro dar em essência. Essa semana aconteceu uma coisa comigo. Eu tive a oportunidade de dar para uma pessoa, assim, de uma maneira totalmente louca, me deu um impulso, sabe? Mas eu tive tanto prazer naquilo, mas tanto prazer. Aquilo me deu uma alegria, aquilo me deu um prazer, aquilo me deu uma adrenalina boa, sabe? Uma coisa assim, olha, e eu comecei a pensar, cara, o prazer que eu estou sentindo em dar é maior do que o prazer que ela está sentindo em receber. Quando a gente entende que o verdadeiro dar é aceitar receber, mesmo quando você não quer receber, aí você se liberta. Mas eu vou falar mais sobre isso depois, tá? Sintsum. Aconteceu com você também? É muito bom. É muito bom. Você dá de maneira desprendida, de maneira inusitada, de maneira generosa. Quem ganha mais é quem dá do que quem recebe, né? Essa é a grande verdade. E essa é a alegria do eterno. Quando a gente entende, quando a gente aceita receber tudo que ele quiser nos dar, e ele nos provou isso em Mashiach e Yeshua, quando Yeshua morre, o que ele fala? Tudo está consumado. E quando você entende que tudo está consumado e aceita receber tudo que ele quiser te dar, aí sim você está dando a maior alegria do mundo para ele. Porque a essência dele é dar. Exatamente, exatamente. Ele não se importa em receber. Essa coisa de troca é nossa, besteira nossa, pão da vergonha nosso por causa de orgulho. Quer contar, Renato, o que aconteceu contigo? Oi, Cíntia. Na verdade, sempre acontece. Eu tenho esse entendimento, sabe? Aham. Sempre que eu posso proporcionar algo para alguém que, no meu coração, eu sinto em fazer algo, né? Porque a gente também tem que ter discernimento e cuidado com isso, porque a gente acaba atraindo, né, os pão da vergonha, né? A gente acaba atraindo também. Então, tem que ter cuidado com isso. Mas é uma satisfação, não sei, um gozo profundo que a gente sente quando a gente percebe o sorriso. Aqui no meu condomínio, por exemplo, tem uma senhora que ela nunca fala com a gente, nunca fala, não cumprimenta, está sempre de cara fechada, né? E ela perdeu a filha e o marido recentemente, primeiro a filha, depois o marido, e ela ficou com a netinha. E eu vim passando, por exemplo, e ela parou para contar para mim, né? Poxa, ninguém da minha família me ajuda, minha luz está cortada, eu não sei o que eu faço, a minha pensão ainda não saiu. Eu falei assim para ela, vai lá em cima, pega as suas 2 contas de luz em atraso que eu vou pagar para você. Aí subi aqui, paguei, imprimi o recibo, entreguei a ela, e ela deu um sorriso para mim. Eu nunca vi aquela mulher sorrir, nunca vi. Isso não tem preço, sabe? Nunca vi. Agora ela passa por mim, ela me agradece. Ela fala assim, poxa, na mesma hora que você pagou, não deu 5 minutos, a Light veio e religou minha luz. Eles estavam vindo aqui no prédio e ligou minha luz. E assim, deu um sorriso de que eu nunca vi, sabe? Não tem preço isso, sabe? E a gente é mais abençoado, né? A gente é mais abençoado. É muito bom isso. É muito bom. E às vezes é uma coisa pequena, né? Uma vez eu Não era cheguei... tanto assim, não, mas assim, ver a aflição da pessoa, sabe? E em troca ganhar um sorriso, né? Aquela aflição se torna um sorriso. Mas é interessante porque isso independe da pessoa ser grata ou não, né? Quando a pessoa é grata é melhor ainda, né? É melhor ainda. Então, olha só que coisa, gente. O maior presente que a gente pode dar ao Eterno é ser grato por tudo aquilo que ele nos dá com tanto prazer, né? Olha, uma vez aconteceu uma coisa comigo que foi assim demais. Eu cheguei no posto de gasolina e os caras ainda viam um carro arrancando e saindo, e o frentista estava injuriado porque o cara tinha botado gasolina
E na hora de pagar, ele tirou a bomba, né? Não sei como é que chama aquele negócio que enfia no carro. E o cara se mandou, saiu correndo. E era R$50. E aí ele falou, e agora eu vou ter que pagar esses R$50, que droga, não sei o que. Eu falei, não, não vai não, toma aqui, presente para você. E eu dei aqueles R$50 para ele. E ele ficou tão feliz, eu fui embora. Uns 2 meses depois, eu parei lá para botar álcool de novo. Aí falei assim, vou botar álcool, vou no banheiro. Quando eu voltei do banheiro, estava os 3 ou 4 frentistas lavando o meu carro com uma alegria. Cada um num canto do carro, lavando, aí falou assim, presente para você. Olha, é uma troca tão maravilhosa, né? É uma coisa tão maravilhosa, te dá uma alegria tão especial. Fala, Valéria. Abre o microfone. Desculpa. Eu queria contar rapidinho também uma experiência que eu tive, parecida com a do Renato. Eu tinha, assim, um casal que eram meus vizinhos de muro, moravam bem do ladinho da minha casa. E quando eles se mudaram para cá e compraram a casa, eles implicavam muito comigo porque eu estava fazendo obra. Então, sempre tinha uma reclamação da parte deles. E eles não me cumprimentavam mais, e só fazia assim, cara feia quando passava por mim. Enfim, ficou aquela situação muito desagradável, porque era sempre. Não me cumprimentavam mais, e cara feia. E passou bastante tempo. Um dia eu em casa estava fazendo pizza para a família, né, para alguns amigos, e me deu uma coisa assim no coração, eu resolvi fazer uma pizza bem grande e fui na porta deles bater e levei a pizza para eles, com um sorriso no rosto, né? E dando a pizza para eles. E eu acho que essas atitudes que às vezes a gente sente no coração de tomar, né? Isso são, assim, é aquilo de você pagar o mal com o bem, porque aquele mal que estava neles de só me olhar com cara feia, não cumprimentar, aquilo foi quebrado por essa atitude, né? De eu ter ido oferecer uma pizza para eles, bem grande, bem bonita, bem recheada, e aquilo quebrou isso que estava neles. Então, a partir dali, eu passei a ser a melhor amiga deles. Toda hora vinham, me cumprimentavam, me convidaram para um aniversário lá. Então, assim, às vezes são pequenos gestos que a gente pode tomar, né? E às vezes o nosso ego não deixa, né? O nosso ego não deixa. E isso daí é importante a gente ter na mente, né? E procurar sempre fazer essas pequenas retribuições, né? Do mal com o bem. É difícil, não é fácil, porque tem pessoas que são difíceis a gente engolir, mas a gente tem que fazer um esforço. Vale a pena. Agora, Valéria, a atitude de aceitar receber e a atitude de gratidão deles não foi o maior presente para você? Sim, foi. E eu vejo que a gratidão, quando a gente tem ela verdadeiramente no coração em relação a alguma pessoa, isso é uma coisa difícil de você. Muitas vezes você suporta alguém por gratidão, né? E eu tenho essa relação com o eterno. Nada é mais importante do que ter gratidão. A gratidão é tudo. Eu acho que a gratidão é a chave que faz abrir a tua comunhão com Deus, né? Eu acho que é assim, né? Por exemplo, quando eu crescia,
eu escutava meu pai dizer para mim assim: você nunca fica devendo a ninguém. Se alguém fizer um favor para você, você paga esse favor. E é isso. Um dia eu recebi um milagre do Eterno, há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Foi no nascimento da minha última filha. Esse milagre, eu ficava pensando, como que eu vou pagar esse favor de volta? Eu ficava pensando nisso, né? Como que eu vou pagar esse favor, um favor impagável. Mas eu não tinha que pagar nada, né? Eu só tinha que receber e ser grata. E a gratidão te leva a querer honrar aquela pessoa, a querer obedecer, a querer ser. É isso aí. Então, eu acho que a gratidão é a chave que abre uma porta, né? Uma porta de comunhão. É isso. Esse é o ponto. Quando você é entregue e grato, você está cumprindo com o seu papel primordial de receptor. E aí o Éden é criado. Esse é o Verdade. lance. Não quando a gente fica querendo fazer e fazer e fazer para merecer. O sistema de mérito, ele é totalmente derrubado quando você entende isso. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer o amor do Eterno, o cuidado do Eterno, o perdão do Eterno, a não ser reconhecer que Ele é, se entregar a Ele e ser grato. E aceitar tudo aquilo que Ele quiser nos dar. Fala, Aline. Então, eu aprendi, analisando a minha vida, que assim, pessoas que passaram pela minha vida e me fizeram muito bem, eu sou eternamente grata e eu não tenho como retribuir, por mais que eu faça algo para essas pessoas. Mas eu também vejo que eu fiz muito bem a outras pessoas e que elas também não vão ter como me pagar. E eu acho que o grande segredo é que o bem que a Cíntia me faz, eu não consigo retribuir a Cíntia, mas eu retribuo ao Renato, um exemplo. E o Renato não vai retribuir a mim, ele vai retribuir a Valéria, e assim sucessivamente. E isso cria um elo, uma corrente, é um elo. E é um elo de gratidão, e a gratidão ela gera o amor, e o amor é o quê? O eterno é amor, né? Yeshua é amor. E aí você traz a presença dele. Então, essa coisa de você querer pagar, né, porque alguém me fez bem, eu preciso pagar aquela pessoa, eu nunca vou pagar. Isso é o maior engano das pessoas, né? Porque a gente tem que entender que é só dar continuidade. Você vai fazer o bem para uma outra pessoa e vai ser eternamente grata àquela. Né? Então, essa coisa boa da gratidão que gera amor, e você vai retribuindo e o outro vai passando, esse elo, gente, isso é maravilhoso. Isso é chamar a presença do Eterno para a Terra, né? Exatamente. E também, por que nunca é a mesma pessoa? Para que a gente entenda que, na verdade, é o Eterno através de nós. Né? Na verdade, é Ele através de nós. Orgulho, né? Ah, Cíntia, você fez por mim, mas eu também fiz por você. Mentira, né? Assim, você fez por mim, eu vou fazer por outra pessoa. Então, assim, tira toda a arrogância, toda a prepotência, todo o orgulho da gente, né? Coloca a gente no nosso lugar, que é ser grato e passar o bem para uma outra pessoa. E Isso esse é muito bom. fazer é verdadeiro quando ele é totalmente espontâneo e não forçado, mesmo que seja por outra pessoa. Né? Repara que as melhores coisas, assim, em geral, são impulso, né? Que nem Renato falou, né? Ela estava falando, ela falou, me dá as contas que eu vou lá em cima pagar, né? Você é imbuído do impulso de dar. Isso é muito lindo. Fala, Marilúcia. Então, eu queria contar essa questão do você ficar tão feliz por dar do que por receber, né? Eu estava há um tempo atrás no posto, né, de saúde para fazer exames normais de rotina
E o posto de saúde aqui perto, ele é caótico, né? Caótico, é muito cheio, é muita gente e tal. Então, você via enfermeira para lá e para cá, atendente para lá e para cá e tal. E demorou para ser atendida, né? Eu estava meio irritada já. Mas aí chegou minha vez. E aí fui lá e a moça mal olhou para minha cara, né? Ah, deita aí e tal, não sei o quê, falando pouco. Aí fez o exame que tinha que fazer. E na hora que eu levantei, assim, o Eterno falou para mim, abraça ela. Aí eu falei, amém, porque eu amo abraçar. Eu amo abraçar. Aí fui lá, eu olhei assim para ela e falei, eu posso te dar um abraço? Ela ficou parada assim, olhando para minha cara, falou, pode. A hora que eu abracei, eu não sei te dizer, foi como se eu sentisse que os meus braços eram como correntes elétricas, sabe? Correntes elétricas. Essa moça tremeu tanto, 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 que ela quase saiu do chão, né? E ela começou a chorar, chorar, chorar. E o Eterno foi falando comigo e eu fui falando para ela e abençoando ela e tal. Eu sei que a hora que acabou, durou pouca coisa, mas parecia uma eternidade. Essa moça estava com um semblante diferente, sabe? Estava iluminada. E aquilo foi tão recompensador, foi tão bom, que foi como se, eu não sei explicar, mas ter feito bem para ela foi tão bom para mim que me compensou tudo, a espera, a demora, sabe? E foi tão lindo, foi tão bom, porque eu senti que foi o Eterno que tocou na vida dela, né? E é maravilhoso você poder ser um canal dessa bênção, porque eu senti que realmente era o Eterno, porque eu tremia, e ela tremia tanto, parece que descarregou todo aquela frustração, sabe? Aquele estresse que ela estava. Então, nossa, dar é infinitamente melhor. Infinitamente. E é tão bom para a gente, porque, na verdade, é uma réplica, quando a gente entra nessas situações, é uma réplica do que acontecia lá, antes da queda, antes da criação do mundo de bem e de mal. A nossa alma reconhece. E eu me senti tão ligada. E aí, o clímax de tudo isso, o clímax do dar do eterno, é Mashiach. É Mashiach. Em que ele se manifestou, né? E Mashiach é uma emanação do eterno num corpo humano, né? E o próprio Mashiach falou sobre isso, quando ele falou assim, não existe maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Ou seja, ele foi lá no clímax do dar, do se dar, adentrou a história, adentrou esse mundo dual para completar, para que a gente entendesse que não há nada que a gente possa fazer para comprar a nossa salvação, a não ser receber, aceitar, ser grato, porque esse é o combustível para a gente ser santo. A gratidão é o combustível, né? Agora, imagina todas essas histórias de prazer, de alegria, né? Se a pessoa não tivesse aceitado receber, se essa senhora tivesse dito assim, não quero nada de você, não, como é que você teria se sentido? Né? Se essa moça tivesse falado assim, não quero abraço, não. Se essa família tivesse dito, sai daqui, não quero tua pizza, não, que nojo. Teria sido uma história não de prazer, não uma lembrança boa, não uma história de alegria, mas uma história de tristeza e de amargura. Então, houve um dar da nossa parte, mas houve um dar da parte deles também. Né? O aceitar receber deles foi um dar também para nós. E eu creio que a nossa alegria foi maior do que a deles. E é isso que acontece com a humanidade. Assim que o filho pródigo volta para casa, quando ele entende que o aceitar receber tudo que o Eterno quiser dar e ser grato por isso
é o verdadeiro dar. Isso é muito lindo, isso é muito, muito incrível, gente. Isso é muito incrível, né? Então, Tzimtzum é como o Eterno abre espaço para que nós façamos nossas próprias escolhas. O ser humano queria o conhecimento do bem e do mal. Ele queria um mundo dual, onde ele pudesse escolher o seu próprio caminho, onde ele pudesse definir, onde ele pudesse controlar. É muito bom, né? É muito bom. É muito bom. E aí o ser humano quis, o Eterno falou, tá bom, eu vou criar. Então, todo o universo material, ele está dentro do Eterno, dentro da plenitude, porque ele preenche tudo. Ele está fora do tempo. Nele não existe dualidade, né? Eu falei sobre Yeshua, quando ele ora, assim na terra como no céu, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No mundo espiritual, a vontade do Eterno é feita constantemente. Já no mundo material, não. A gente tem a opção de fazer ou não. Livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Então, existem 3 leis que regem Malchut. As 3 leis básicas. O livre-arbítrio, nós somos livres para escolher entre o bem e o mal. O plantio e a colheita, aquilo que a gente planta, a gente vai colher em termos de Malchut, né? Porque a salvação a gente tem que aceitar, receber. E a gente não pode ver o Eterno, mas a gente pode ver a Bat-Kol, a voz, ouvir a voz do Eterno. Ele se oculta visivelmente, mas a sua voz se faz ouvir. A sua voz não é oculta. Para aquele que busca, para aquele que para ouvir, para aquele que quer ouvir, né? É o chamado Pacto do Éden. Fala, Adalberto. Falando aí, só uma pergunta aí, acho, não sei se tem a ver com o assunto ou não, mas como a Kabbalah vê o inferno? Existe o inferno na Kabbalah ou não? A Kabbalah? Existe, mas é uma forma diferente. Eu vou falar sobre isso. Não dá nem tempo de falar 10h13 já. Ai, Senhor, essa aula voa. Essa aula voa. A gente vai acabar 10h15, 1h30, cara, para não ser demais. Até porque o que eu vou entrar agora é uma parábola longa, muito interessante. É muito bom falar sobre essas coisas. Tinha que ser, né? Que nem era no sábado. Shabbat era de 6h30, 9h30, 10 horas. E a gente ainda queria mais. É muito bom a gente falar sobre as coisas espirituais, é muito bom a gente falar sobre isso. E aí, quando a gente começar a ler a Brit Hadashah, né, tendo visto as coisas dessa forma como a Kabbalah coloca, a gente vai descobrir muitas coisas. Por exemplo, o Zohar, está lá no sítio, eu não trouxe o livro. O Zohar, ele fala especificamente, sabe, tá aí, né, sobre Mashiach, né? Sobre o que Mashiach faz no Shabat. É muito maravilhoso, sabe? Sobre como Mashiach cura todas as doenças do mundo, né? Na próxima aula eu vou trazer esse livro para ler para vocês vão ficar assim maravilhados. Acho que o sábio já conseguiu ler. Mas é muito importante a gente entender isso. Essas situações de dar e receber, né? O leproso as portas. Exatamente. De dar e receber são situações que nos trazem um prazer especial, porque elas estão relacionadas a quem a gente era, o que a gente vivia antes da queda. Tá? Isso é muito importante a gente entender isso, e é muito importante a gente entender que não é pelo nosso mérito. Aquilo que o pai da Aline falou para ela, que o pai da Valéria falou para ela, é totalmente errado. Se alguém te fizer um favor, você tem que fazer um favor de volta. Não. Se alguém te fizer um favor, recebe de coração, sabe? Seja grato, mas essa gratidão não implica forçosamente você ter que fazer alguma coisa. É espontâneo. A coisa é espontânea, exatamente está relacionada à nossa essência. Porque você receber de coração é a melhor coisa que você pode fazer para essa pessoa, vale muito mais do que você chegar assim, e agora eu tenho que te dar também alguma coisa. Né? Pega até mal, né?
Poxa, você me deu, agora tem que te dar uma coisa melhor. Eu conheci uma pessoa assim. É criado um mal-estar, né? Como você vai me dar sem eu te dar nada? Agora eu tenho que te dar uma coisa melhor do que aquilo que você me deu, né? Esse é o sistema de mérito. E isso é totalmente, não nos leva ao Éden. Exatamente. Exatamente. Então, é muito, muito interessante isso. Fala, Valéria. O pai era muito orgulhoso. E eu, quando comecei a andar com o Eterno, eu também era muito orgulhosa. E a gente acha que a gente pode muito, né? O meu pai, por exemplo, todo lugar que ele ia, algum restaurante, táxi, quando ele andava, ele sempre pagava além da conta, porque ele dizia que quando ele voltasse, ele ia ser muito melhor atendido. Isso é um orgulho, né? E aí a gente Então, lembra, né? Por que Raça Satã caiu, né? É verdade. Aí Então a gente lembra sempre tem que vigiar muito o ego, né? Porque o orgulho muitas vezes nos dá rasteira, né? O orgulho precede a queda, né? Então foi o pão da vergonha, né? Do homem, o orgulho que precedeu a ruptura com o eterno. Olha só que coisa interessante, né? A gente vendo, porque na verdade a gente está vendo, relendo toda a história do Éden, da ruptura do homem com o eterno, de uma forma bem básica, né? Bem nuclear. E isso é muito interessante. Faz a gente entender muita coisa que a gente não entende quando a gente simplesmente lê o relato, né? Eu amo, eu amo. E vem muito mais coisa por aí, muito mais. Vamos lá, gente. Ai, ai. Tá bom, eu vou colocar as duas aulas online, ver se eu consigo colocar amanhã, tá? As duas aulas, a aula passada e essa aula, o link. E aí vou te passar o link das 3 primeiras aulas, Rogério, se você quiser assistir também, para tomar pé, né? Quem não assistiu ainda, quem não pegou o começo, eu vou colocar todas as aulas, o link para todas as aulas. Eu coloco o link para a pasta, e aí você tem acesso a todas as aulas, tá? Muito obrigada, gente. É um prazer. É um prazer estar com vocês estudando isso. É uma alegria. Muito obrigada pelo seu interesse, pela sua busca, tá? Eu fico assim muito feliz mesmo. Obrigada pelas agregações de valor. Muito, muito obrigada, gente. Shalom. Shalom. Foi Até bênção. amanhã, Deus abençoe. Obrigado, Cíntia, pelo estudo. Shalom. Muito obrigada. Agradecemos. Shalom. Shalom, shalom a todos. Shalom. Shalom.